pé e vamos abrir a nossa Bíblia e meditar na palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 30 e 31. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. E busquei dentre os homens um que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Querido Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua casa, adoramos o teu nome pela tua presença conosco. Ó Deus, e neste momento queremos te pedir que fale ao nosso coração através da tua palavra. Que nós possamos estar com a mente, o coração totalmente ligados no Senhor, para compreendermos qual é o propósito do Senhor para nos falar nesta noite. Guarda o nosso coração, a nossa mente cativa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Hoje nós queremos falar sobre fechando as brechas do nosso muro, da nossa vida espiritual. Nós sabemos, queridos, que é preciso tomarmos conhecimento da necessidade que temos de estarmos vigilantes. E a palavra de Deus nos mostra, e também a história nos mostra, que os homens têm vivido muitas vezes dias inconstantes de busca de um Deus, de um ser supremo. Alguns o definem como o arquiteto do universo. Alguns entendem como uma força espiritual invisível. Alguns o definiram como o Deus sem rosto, ou o Deus invisível. E sabemos que nessa busca incessante do homem para com Deus, ele criou várias formas. E todas as tribos, todas as línguas, todas as nações criaram para si algumas maneiras, ou mecanismos, ou formas, ou um meio de buscar esta força superior, esse Deus. Muitos deles, através de sacrifícios, através de obras que pudessem parecer que estavam aproximando de uma força superior invisível que os tenha criado. Quando nós observamos sobre as missões em tribos não alcançadas, por exemplo, observamos que os índios têm a sua maneira de buscar uma força superior, um Deus supremo, alguma coisa que os possa conduzir. E durante muitos anos, muito antes do cristianismo existir, impérios inteiros praticavam ações religiosas, ritos religiosos, à busca de Deus, à sua maneira. Sabemos que
homem se encontrava perdido. Todos nós, toda a raça humana, cada um no seu canto, distanciado de Deus. Mas este homem perdido busca ansiosamente pela presença de Deus, por esta força que possa guiá-lo pelos seus caminhos. Há alguns anos atrás, no tempo da Idade Média, os homens buscavam a Deus através das guerras. Acreditavam que vencendo os seus inimigos, eles estariam agradando a Deus. E muitos céticos fizeram vítimas, homens e mulheres e crianças, para encontrar essa força superior, para encontrar Deus ou para agradar Deus. Sabemos que os gnósticos, aqueles que praticavam a religião nos tempos de Jesus Cristo, eles determinavam como um conjunto de crenças filosófica, religiosa, que o princípio básico deles era a ideia de, em cada homem, há uma essência imortal que transcende ao próprio homem. Existe alguma coisa diferente. Existe algo superior. Não é só isso. Não é só essa vida. Não somos só nós. Alguns hoje acreditam nos contos de várias maneiras e acreditam até mesmo em extraterrestres. E afirmam que eles estão entre nós. Os cristãos, então, definem como a essência imortal do ser homem, o seu espírito, a sua alma, que testifica com o Espírito Santo de Deus, ou por ele é testificado, que somos filhos de Deus. E fomos criados por ele, e que temos nele a referência, a base, a esperança e a confiança da nossa salvação, da nossa redenção, e é nele que colocamos a nossa fé. Mas isso não seria suficiente. E não foi assim o início dos anos. Durante muitos anos, a igreja do Senhor passou por um processo de perseguição. Perseguição política e religiosa. Porque a igreja se entregou ao mecanismo político desse mundo. E os principais sacerdotes começaram a ser dominados, instruídos e obrigados a agir de acordo com os ideais políticos daquela época. E por causa disso, aproximadamente no 7º século, uma grande batalha envolveu as religiões do mundo todo e principalmente o cristianismo e o islamismo, criando um confronto muito grande, uma barreira muito grande, e um se colocando em total aversão ao outro, repugnante até. E os muçulmanos achavam que podiam e deveriam vencer os cristãos. Os cristãos, por sua vez, apoiados pelo Estado, entendiam que tinham que manter o cristianismo, e por causa disso, muitas pessoas tiveram o seu sangue derramado. A busca incessante do homem não o deixa entender que Deus é quem está procurando por ele, de todas as formas. Nos tempos do Velho Testamento, diz a palavra do Senhor, que ele enviou para os homens reis, juízes, profetas, e todos eles para mostrar o caminho do homem para se encontrar com Deus. Permitiu o Senhor que várias coisas acontecessem no meio do povo. Levou o Senhor o povo de Israel a ser escravizado. Levou o Senhor o povo de Israel várias vezes a sofrer perseguições terríveis. E numa delas, quando eles estavam cativos na Babilônia,
sofrendo, clamando, chorando e gemendo, eles entenderam que a essência do homem era se encontrar com Deus, ainda que fosse em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à tormenta, em meio à opressão, em meio a dificuldades, em meio a cadeias. E muitos deles aprisionados sofreram terrivelmente. E quando o povo de Israel estava cativo na cidade de Nínive, preso, angustiado, recebe então a liberdade de voltar para Israel. A ideia da maioria do povo naquela época era que somente em Jerusalém eles poderiam encontrar Deus. Mas Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava saqueada, não havia muros em volta da cidade, ou apenas alguns resquícios deles. E quando os homens de Deus são levados a Jerusalém, para edificar os muros, para edificar a cidade, para edificar o templo, diz a palavra do Senhor, que eles observaram que havia muitas brechas para o ataque do inimigo. E vindo os exércitos inimigos, começaram a rodear a cidade. Nos tempos do Antigo Testamento, e ainda em alguns anos após o período do cristianismo, várias conquistas eram feitas à base de guerras. E cada nação procurava se reforçar com o poderio bélico para destruir as outras nações. E quando eles chegavam para conhecer as cidades, a primeira coisa que eles observavam era a condição de segurança daquele povo, os muros das cidades. Tanto é que, em uma época da história, começaram a criar as catapultas, uma arma que podia lançar à distância bolas de fogo, bolas de ferro, e era uma forma de atacar a muralha do inimigo. O primeiro objetivo para conseguir alcançar um povo era destruir a sua proteção, a sua muralha. E em Jerusalém não era diferente. E quando Neemias chega para reconstruir a cidade, ele convoca o povo e faz ali um clamor e diz a eles: olha, grande e extensa é a obra, este muro é muito grande, e nós estamos separados, longes uns dos outros. O profeta Neemias sabia que para que pudesse vencer uma batalha era preciso ter unidade, era preciso que as forças estivessem todas unidas. Quando saem para um combate, geralmente, soldados, eles não vão sozinhos. Quando nós observamos pelas ruas a polícia ostensiva, nunca você vê um policial sozinho. É preciso ter companhias, é preciso estar engajado, é preciso estar unidos. Quando os exércitos chegavam diante das muralhas dos inimigos, quando eles queriam derrotar aquele inimigo, eles começavam então a investigar, ou através de espias, ou através de soldados já preparados para, se possível, encontrando alguma brecha, invadir o território do inimigo. Eles observavam então a largura do muro, eles observavam a extensão da muralha, eles observavam por onde é que eles poderiam atacar. Os muros de Israel eram muito altos, eram muito largos, mas Neemias sabia que havia nele brechas. E quando a gente vê no livro do profeta Neemias, no capítulo 4, no versículo 7, nós vamos encontrar ele mostrando que as brechas precisavam ser fechadas. Haviam brechas.
Aquelas brechas tinham que ser fechadas. Os inimigos de Israel viam que naquele lugar, naquele muro, havia possibilidade de penetração. O exército poderia agora invadir o território adversário, romper aquelas barreiras e derrotar os seus inimigos. As brechas da nossa vida não são físicas, não são brechas humanas, mas nós sabemos que precisamos fechá-las. Quando nós falamos de brechas, quando nós falamos de oportunidades, quando nós falamos de ocasião, lembramos das nossas fraquezas, lembramos das nossas dificuldades, lembramos dos nossos problemas. Para que você tenha força na sua mão, é preciso você pensar que aquilo que foi destruído precisa ser reconstruído. Queridos, e hoje nós não estamos vivendo diferentes daquele povo dos tempos de Neemias. Quantos de nós aqui, às vezes, estão vivendo como superpoderosos? Mas não pegamos sequer uma das armas espirituais que nós temos para combater o inimigo. Quantos de nós aqui estamos vivendo aleatoriamente, como se os dias vão passar, Jesus vai voltar, e eu já estou salvo, eu sou remido pelo sangue de Cristo, e pensam que podem viver uma vida de qualquer maneira. No livro de Paulo aos Efésios, ele nos fala sobre as armas nossas, que são armas espirituais, porque as nossas guerras não são físicas, não são humanas. Nós não temos uma muralha física que o inimigo quer derrubar. Nós temos uma muralha espiritual. A nossa barreira, onde a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A nossa muralha hoje é o leão da tribo de Judá. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos permitindo que brechas sejam criadas nas nossas vidas. E se nós fôssemos citar aqui alguns exemplos de brechas que nós estamos criando, teríamos problemas. Porque poderia parecer que eu estaria falando de mim mesmo, ou quem sabe de você, e você vai dizer assim, ele está falando porque sabe disso, ou ele está falando porque sabe daquilo. Mas nós temos brechas em nossas vidas que precisam ser fechadas. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do corpo. Como está a luz dos seus olhos? O que é que os seus olhos estão vendo? Aquilo que eu vejo está agradando a Deus e está mantendo a presença de Deus diante de mim, ou dentro de mim, ou dentro da minha casa, ou aquilo que eu vejo está agradando ao Senhor. Quando a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí ela diz também, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aquilo que eu estou amando, aquilo que eu estou me apegando, aquilo ao qual eu estou prendendo, trazendo para dentro do meu coração, é algo que agrada ao Senhor? Ou é algo que me distancia dele? Os valores que eu tenho carregado para a minha vida são valores que têm uma somatória de vida espiritual e de comunhão, de relacionamento com Deus? Queridos, muitas vezes isso tem sido as brechas que nós temos criado nas nossas vidas. Se eu posso orar, e eu devo orar,
Mas eu não oro. Brecha, para que as astutas ciladas do diabo sejam remetidas contra você e te derrubem e derrote você. Se eu tenho tempo para ver uma televisão, passamos 2 horas diante da televisão assistindo uma partida de futebol. E às vezes é bom, é divertido, eu gosto. Mas será que eu não tenho trocado o meu precioso tempo de comunhão e relacionamento com Deus para prestar outro tipo de culto ou adoração a outra criatura que não o Senhor? E por que eu não posso passar então? Faça um desafio. No dia do jogo do seu time, vai jogar quarta-feira? Tira 2 horas e leia a Bíblia. Antes do jogo. Depois do jogo você não vai conseguir. Porque se ele perder, a ira vai subir o seu coração. Se ele ganhar, a euforia vai encher o seu coração. Então faça um desafio antes. Feche a brecha do inimigo. Fique 2 horas lendo a Bíblia Sagrada. Troque isso. Fale, eu vou ficar 2 horas vendo futebol, então eu vou ficar 2 horas lendo a Bíblia. Os jogadores ficam 15 minutos no intervalo. Eu vou fazer 15 minutos de oração. Faça troca. Queridos, muitas vezes essas brechas têm sido abertas na nossa muralha. Se o anjo do Senhor está ao nosso redor e nós deixamos brechas com o pecado, abrimos a oportunidade para que as setas do mal nos atinjam. Ele não pode ultrapassar a muralha se você estiver em plena comunhão com o Senhor. Porque a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E aquele que teme ao Senhor, ele valoriza as coisas que são espirituais. Nós não vamos deixar de viver essa carne, não vamos deixar de viver essa carcaça nossa. Nós temos lazer, nós temos trabalho, nós temos passeio com a família, nós temos passeio no shopping, no parque, seja lá onde for. Mas temos que ter o tempo em prioridade para adorar ao Senhor. E por falar em prioridade, quais têm sido as minhas? As minhas prioridades têm me levado a fazer escolhas. Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero alcançar na vida? Irmãos, nós estamos vivendo o século 21 como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse normal. Mas quando vem uma tormenta, quando vem uma pandemia, como veio até nós, aí a gente vem estourando por todos os lados, grupo de oração, grupo de louvor, grupo de intercessão, oração no monte. Porque aí veio a guerra, veio o aperto, veio o conflito, veio o confronto. E aí nós vamos então buscar socorro. Esperamos que todas as coisas na nossa vida se tornem uma tormenta. Permitimos às vezes que uma pequena nebrasca se torne um tsunami. E quando vem o tsunami, aí nos lembramos da palavra, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Senhor, eu estou sofrendo perseguições no meu trabalho, perseguições na escola, perseguições pelas ruas, confronto, batalha espiritual. E muitas vezes já estamos enfraquecidos. Já cedemos a brecha para o adversário. Já abrimos a brecha para o inimigo. E às vezes, a nossa batalha terá que ser mais ferrenha, mais acirrada. A Bíblia nos diz que as nossas guerras não são carnais. Mas ela também nos diz que as nossas armas são espirituais e são dadas por Deus. Quando a Bíblia fala que nós temos que tomar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, ela está nos mostrando que nós temos armas poderosíssimas.
A Bíblia nos diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E se o meu coração estiver quebrantado, contrito, voltado para o Senhor, em oração, em adoração, jamais seremos apanhados pelas setas do inimigo. Se estivermos baseados, fundamentados, e a cada dia alimentando da palavra do Senhor, cingindo os nossos lombos com a palavra da verdade, não seremos derrotados. Quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pela palavra. E ele venceu pela palavra. E para nós, estamos prontos a vencer o nosso adversário na palavra? Confrontar com ele e derrotá-lo na palavra? É claro que ele vai enviar até você pessoas para fazer esfriar a sua fé, para te envolver em laços de pseudos conhecimentos. A gnose desse mundo não serve para nós. O conhecimento desse mundo não serve para nós. A nossa fé tem que estar baseada no Senhor. E o nosso conhecimento tem que estar pautado na palavra de Deus. Dane-se os céticos, dane-se os gnósticos, os agnósticos, dane-se todos aqueles que quiserem contradizer, mas esta é a palavra que salva. Essa é a palavra que nos liberta. Essa é a verdade que nos traz a perfeita comunhão com o Senhor e nos faz tapar as brechas do inimigo, para que ele não possa nos atacar. Então, viva pela palavra, busque a palavra, leia a palavra, medite na palavra, viva pela palavra. Quando Satanás chega diante de Jesus e diz: mande que essas pernas se transformem em pães, ele estava com fome, era hora de comer, ele sabia que ele podia comer, que ele precisava comer. Mas ele disse: também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, muitas vezes hoje o diabo não vai chegar para você com essas tentações. As armas que ele vai usar contra você, elas são armas contemporâneas. É onde ele quer te derrubar. É, quem sabe, um elogio que vai envaidecer a sua vida. Quem sabe, uma palavra romântica que vai seduzir o seu coração e tirá-lo da presença do Senhor. Quem sabe é uma novela que você vai assistir e se enredar por ela e se entregar ao laço do adversário, que sorrateiramente vai incutir na sua mente algo que vai distanciá-lo do Senhor. Quem sabe é a idolatria de um grande jogador de futebol. Quem sabe é a idolatria de um grande lutador, de um ídolo qualquer que você queira fazer para a sua vida. Há muitas brechas. E eu poderia citar apenas as que eu conheço, porque eu conheço as minhas fraquezas. E cada um de nós conhece as nossas fraquezas. Cada um de nós conhece as nossas fragilidades. Eu não sou super-homem. O pastor Pedro não é super-homem. Nós não vamos conseguir salvar ninguém. Ainda que você esteja totalmente dominado pela teia de aranha, como nós podemos dizer, não vamos conseguir tirá-lo de lá, a menos que você não conheça as suas fraquezas e por ela você vença o adversário. A minha fraqueza é a ira, a minha fraqueza é a contenda, a minha fraqueza é a discórdia, a minha fraqueza é a carne, é a promiscuidade. Quantas vezes nós temos visto nos últimos dias, de tão grande exposição física, as pessoas quase que se degladiando para se mostrar mais bonito, mais sensual, mais atraente, para pelas redes sociais
encontrar ali um companheiro, uma companheira. E muitas vezes, nesses encontros, as pessoas são encontradas pelo rabecão da polícia, pelo Instituto Médico Legal. Porque se expôs tanto, colocou-se tanto em evidência, que alguém o cobiçou, desejou e depois matou. A sedução tem dominado o século 21. As redes sociais têm destruído vidas. Igreja, precisamos abrir os nossos olhos e compreender o que é que nós estamos olhando, o que é que nós estamos sentindo prazer, satisfação em ver, em viver, em vivenciar. Qual é o projeto de Deus para nós? Aqui hoje foi avisado que tem oração pela manhã, na terça-feira. E muitos, às vezes, é claro, estão trabalhando, não vão poder vir. Mas quantos, às vezes, preferem ficar em casa, curtir um pouco mais o cobertor, a cama, curtir o seu quarto, ou quem sabe, uma televisão ou uma rede social, mas não gasta ou não investe o seu tempo na oração? Nos domingos pela manhã, todo domingo, nós temos escola bíblica dominical. Quantas pessoas estão vindo? Metade da igreja? Quem dera. Quem dera que fosse. Talvez um terço. Tem um terço, pastor, mais ou menos? A nossa falta de compromisso, a nossa falta de responsabilidade com o Senhor está criando brechas para o inimigo. Alguns anos atrás eu lembro que havia uma manifestação muito grande de outras seitas heréticas, né? Principalmente no domingo pela manhã. E perdemos muitos crentes com isso. Porque na hora da escola dominical eles preferiam ficar em casa. Aí chegava lá batendo na porta, enganava, laçava, com palavras persuasivas. E quando você ia ver, aquele cristão já não estava mais servindo ao Senhor. Laçado pelo adversário. Brechas precisam ser fechadas para que o inimigo não tenha poder de atuar nas nossas vidas. Todas as brechas. A palavra do Senhor diz assim: quando, porém, Sambalate e Tobias começaram a fustigar, a batalhar, a criticar a construção dos muros de Jerusalém, os árabes, amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e as brechas estavam sendo fechadas. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram furiosos. Quando você começar a fechar as brechas da sua vida, o seu adversário vai ficar furioso, mas ele não vai poder te atingir. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nessa passagem do livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7, nós encontramos que o povo de Israel ele tinha se afastado do Senhor. Muitos deles estavam envolvidos pela idolatria. Se envolveram com a adoração de deuses pagãos da Babilônia. Se envolveram com adorações e sacrifícios que não eram agradáveis ao Senhor. E passaram por um período de cativeiro muito intenso, muito grande, muito longo. 70 anos. Até que um dia o rei Ciro permitiu que o povo de Israel voltasse a Jerusalém, construíssem a sua cidade. E eles ali, diz a palavra do Senhor, que eles começaram edificando os muros da cidade.
Muros significam proteção. Jerusalém estava desolada. Os muros da cidade estavam destruídos. Eles precisavam de segurança. Uma cidade sem muros simboliza uma vida desprotegida, sujeita à invasão ou ataques do inimigo. Mas a nossa batalha é espiritual. Aonde está a brecha? Aonde é que eu estou permitindo que o adversário tome lugar na minha vida e que eu menospreze ou me distancie das coisas de Deus? A nossa atitude, queridos, a palavra do Senhor nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas algumas pessoas acham que resistir é quando alguém vem te atacar e você tenta se defender. Nesse termo, especificamente falando, resistir é atacar antes. É anteceder ao ataque do adversário. Antes que ele ataque você, você o destrói. Você quebra, você mina as forças dele. E em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Aí, nós vamos trazer para vocês receita para fechar brechas na sua vida. Entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ainda o apóstolo nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo e resistir nos dias maus. Vencer. Resistir é atacar. Resistir é vencer. E aí ele ordena aos Efésios: tomai então toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O que é que o Senhor quer de nós? Firmeza, estabilidade, segurança. E aí, quando o inimigo chegar para te atacar, as flechas batem e caem no chão, porque há uma muralha de proteção rodeando a sua vida. Mas se você permitir que as brechas estejam abertas, é ali que o inimigo vai atacar. É ali que ele poderá vencer a sua vida. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, a palavra de Deus, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Vigiai. Os nossos muros, muitas vezes, estão enfraquecidos, porque nós não ouvimos a voz do bom pastor, que é Cristo. Os nossos muros têm sido marcados de brechas e de oportunidades para que o inimigo possa entrar nele, porque não ouvimos a liderança espiritual que nós temos na igreja, porque não ouvimos o bater todos os dias do pastor e dos demais pregadores da palavra que têm trazido até nós mensagens que nos mostram o caminho para manter firmes a nossa fé. Mas se nós não tomarmos as armas espirituais, fatalmente seremos destruídos. Se, portanto, nos revestirmos de toda a armadura de Deus, não haverá nem a mínima oportunidade para que o inimigo tire proveito na nossa vida.
Como anda a sua vida espiritual? Como está a sua comunhão? Como está o seu relacionamento com Deus? Não é com a igreja. Vir à igreja não faz de você mais santo. Estar na igreja faz parte. É comunhão. É o corpo de Cristo, é entrelaçamento, é intimidade com os irmãos, é intimidade com o Senhor. É uma forma de juntos adorarmos a Deus. Mas se a sua vida não estiver condizente com a palavra do Senhor, fatalmente você poderá ser destruído. Vamos fechar as brechas. Que cada um de nós nesta noite possa olhar para dentro de si. Você conhece o seu coração. Embora a Bíblia diz que ele é mais enganoso que todas as coisas. Mas você sabe onde está a sua fraqueza, onde está a brecha que você precisa fechar. São oportunidades que o adversário quer atacar a sua vida. Mas se você fechar e se revestir dessa armadura, nunca será destruído. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer. Tem de bom ânimo. Eu venci. Mas ele venceu porque ele não dava brechas para o adversário. Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor. Eu gostaria que nessa noite você falasse com o Senhor sobre você mesmo. Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? O que é que eu preciso melhorar dentro de mim? O que é que eu preciso buscar para consertar a minha vida e manter a minha comunhão com o Senhor? Quais as brechas que eu tenho permitido que o adversário venha tocar? Quais as brechas que eu tenho permitido que ele venha entrar na minha vida e quase que me levar à destruição? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero convidar o pastor Pedro para fazer essa oração e assim dar prosseguimento para o encerramento deste culto. Que o Espírito Santo complete no seu coração a palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Coloque a mão no teu coração se você puder. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. Mais uma vez ter tido o privilégio de meditar e de entender que a nossa vida tem que ser direcionada pelo Senhor. Nos ajude a sermos reparadores de brechas, como diz o profeta Isaías, capítulo 58, versículo 12. Nos ajude, Senhor, a sermos um instrumento nas Tuas mãos, vigiando de dia e de noite. E, acima de tudo, meditando na Tua palavra em todo o tempo, orando sem cessar. Coloque, Espírito Santo de Deus, o temor no nosso coração a cada dia. E nos abençoe, sendo nós vigilantes, sendo nós atentos à voz do Teu Espírito. E como o pastor disse nesta noite, que possamos ser servos verdadeiros do Senhor, conforme é o desejo do Teu coração. Assim oramos e agradecemos pela palavra, por cada irmão, por cada vida, e principalmente por um dia ter conhecido a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém?